trouxe a tua Bíblia, abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 15, diz assim a palavra do Senhor. E Jaziel disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Verso 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Pode se assentar, amados. Quando nós olhamos aqui para o início do capítulo 17, começa a contar a história do rei Josafá. E quando nós olhamos para o rei que antecede ao reinado de Josafá, o rei Asa, nós vemos que ele não foi um bom rei, não deu muitos exemplos. E quando chegou o momento de Josafá, seu filho, reinar, ele tem ali autonomia para dar continuidade em alguns projetos e também a autonomia de finalizar ou não dar andamentos em alguns projetos. E quando chega o tempo de Josafá reinar, o maior exemplo que ele tem é o exemplo do seu pai. Um exemplo visível que ele acompanhou, enquanto seu pai Asa reinava, Josafá ainda era jovem, mas acompanhou os passos de seu pai. Só que quando chega o momento dele reinar, ele escolhe seguir um exemplo de alguém que ele nem conheceu, que foi o rei Davi. Alguém que ele não se assentava à mesa, alguém que nem estava vivo na sua época, mas era alguém que ele escolheu seguir os exemplos, porque aquele que estava perto não dava bom exemplo. Então Josafá era o tipo de cristão que dizia: eu prefiro seguir os exemplos daquele que eu nem conheço, que eu nem convivo, que eu não me assento na mesa, mas tem bom testemunho, do que copiar, reproduzir os exemplos daquele que estão certo, que estão perto, que não estão de agrado com os olhos do Senhor. Então é nós que escolhemos quais são os exemplos que vamos reproduzir. Não importa se estamos reproduzindo o exemplo daquele que está perto ou está longe, mas que os exemplos venham estar de acordo com a vontade de Deus. Então quando chega o tempo de Josafá reinar, a Bíblia diz que ele fortalece aquilo que traz força para ajudar e ele enfraquece aquilo que traz enfraquecimento para ajudar. A Bíblia diz que ele coloca tropas, exércitos em todas as cidades de Judá que já são fortificadas. Então, Josafá está fortalecendo aquilo que traz força para Judá. Quando eu disse que Josafá enfraqueceu aquilo que trazia enfraquecimento para Judá, foi quando ele se levantou para remover boa parte dos santuários idólatras que tinha dentro de Judá. Então Josafá era o tipo de homem que ele sabia o que fortalecia e o que enfraquecia. Aquilo que ele fortalecia, ele dava pontualidade, ele fortalecia mais. E aquilo que enfraquecia Judá, ele também enfraquecia, para que aquilo não viesse enfraquecer o povo. Então é nós que escolhemos, e nós sabemos aquilo que nos fortalece e aquilo que nos enfraquece. Mas se a gente fortalecer o que nos enfraquece, a tendência é nos enfraquecer cada vez mais. Então esse foi o posicionamento de Josafá. Ele também instrui o povo na palavra do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 17, verso 10, que veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estava em redor de Judá. Então os reinos que estavam em redor de Judá não se levantaram para guerrear contra Josafá, porque via que Josafá era um rei forte. Só que no versículo que nós lemos vai dizer que uma grande guerra se levantou. Mas não foi quem estava ao redor, foi um exército que veio distante. Então quando eu olho para o texto, eu vejo que Josafá tampou todas as brechas que ele poderia tampar. Além dele fortalecer aquilo que já estava forte, ele também se preocupou
em questões que poderiam vir contra o seu reino, problemas externos e problemas internos. Por isso que ele levanta tropa, para resolver os problemas externos, guerras que possivelmente poderia se levantar. Problemas internos, derrubando santuários idólatras e também levantando juízes para resolver as causas dos problemas internos. E o que se levantou contra Josafá não foi aquilo que ele tampou as brechas. O que se levantou contra Josafá foram problemas de rei distante. O que eu quero dizer com essa palavra? Tampa todas as brechas que você puder tampar, porque no momento de guerra o adversário vai procurar uma brecha para poder entrar. Como Josafá fortaleceu os altares, como Josafá fortaleceu tudo aquilo que trazia fortalecimento, o inimigo não conseguiu encontrar uma brecha, aqueles que estavam ao redor. Mas os inimigos distantes olhou e disse: Josafá é um rei forte. Para a gente poder destruir, a gente precisa se reunir. Mas os reis que estão próximos, não podemos contar com eles. Ou seja, aqueles reis procurou ferramentas certas para poder vir contra Josafá. E quando Josafá ora, o Senhor diz: essa peleja vocês não terão que pelejar. Eu vou pelejar por vocês. Quando nós olhamos o texto, nós entendemos que essa guerra não foi provocada por falta de vigilância de Josafá. E tem diferença quando eu e você enfrentamos uma guerra por falta de vigilância. Ah, irmã, não estou entendendo. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Eu sei que tem dois tipos de guerra. Aquela que a gente abre porta para o inimigo entrar e aquela que o inimigo se levanta mesmo onde não tem porta para ele vir contra a gente. E quando há legalidade da nossa parte, dificilmente o Senhor se levantará dizendo: eu pelejarei por vocês. Você está entendendo o que Deus quer tratar conosco nessa noite? Tampa as brechas, para que o inimigo não venha encontrar um caminho e vir contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua espiritualidade, contra a tua finança, contra a tua saúde. Tampa todas as brechas, porque se o inimigo tiver que se levantar, você venha fazer que nem Josafá, orar e olhar para o Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso, não foi culpa minha, eu não dei brecha, eu não dei motivo, eu estou em oração, eu estou em vigilância. Aleluia. Então vamos tampar as brechas, porque na atualidade o inimigo tem se levantado e aproveitado as brechas que nós temos dado, e a gente ainda quer reforço do céu. Aí Deus vem e diz assim: tampa a brecha primeiro, se conserta, se aprume, vigia na terra e depois eu entro na guerra. Deus entrou nessa guerra porque Josafá tampou todas as brechas que ele poderia tampar. Então tampa, porque na hora que o gigante se levantar, Saul não tinha peito para derrubar, mas Davi, aleluia, que estava no centro da vontade do Senhor, nem precisou de muita coisa, uma funda e uma pedra já resolveu o problema. Você está entendendo? Vamos se colocar de pé nesta noite, amém?